Meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Dentro da perspectiva presbiteriana, o culto reformado ele tem como seu momento mais importante o momento que nós ouvimos a exposição da palavra. Cantar é bom, orar é necessário, mas ouvir a palavra de Deus tem primazia no culto. Deus falando é mais importante do que nós falando. Por isso não é a mensagem do pregador, não são nossas vozes humanas, mas a chamada Vox Dei se dá exatamente quando a palavra de Deus é fielmente pregada. E quando isso acontece, é Deus falando ao seu povo. Que oportunidade maravilhosa nós temos aqui. E ao mesmo tempo, que raridade. Como tem se tornado raro a fiel pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas estão nesse exato momento ouvindo e enchendo suas mentes com ideias, pensamentos, ideologias. Às vezes alguém até usou uma Bíblia para começar o discurso, mas está bem distante da verdade. Multidões seguindo gurus da nossa época, conceitos equivocados e poucos ouvindo o Santo Evangelho. Ao mesmo tempo, isso nos traz uma mensagem muito desafiadora, pois se poucos têm ouvido o Santo Evangelho, também tem sido raro aqueles que têm declarado, como Isaías declarou no texto que lemos há pouco: eis-me aqui, envia-me a mim. Raros são os homens e mulheres que têm ouvido a voz de Deus e se prontificado. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, onde, dando sequência à série de exposições bíblicas no livro de Samuel, nós vamos ver esse texto que fala da palavra do Senhor. Palavra essa que faria tinir ambos os ouvidos em todo Israel. Nós estamos expondo Samuel e batizamos essa série, demos o nome para essa série, pegando uma expressão que aparece em Samuel mesmo, no capítulo 7, quando ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto nos fala, ele foi escrito, na verdade, o livro de Samuel foi escrito para falar do rei de Israel que vai surgir. E esse rei aponta para o Senhor Jesus. O rei principal do livro de Samuel é Davi, mas ele aponta claramente para o rei de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o terceiro sermão de uma sequência junta. Eu falei para vocês no primeiro sermão, esse assunto vai durar uns 2, 3 sermões, então esse de hoje é o terceiro, dentro de um contexto que começou no capítulo 2, a partir do verso 12, e agora vai finalizar no capítulo 3. Nós vimos aqui exatamente uma palavra pesada que foi trazida no contraste entre Samuel e os filhos do sacerdote Eli. Então a gente vê claramente a diferença entre eles. Depois nós vimos que Deus levantou um profeta para que fosse até Eli dizer que seu tempo estava chegando ao final, ou seja, as suas transgressões teriam fim. Então aqui nós estamos vendo, hoje vamos ver nessa mesma sequência, agora o próprio Deus declarando isso ao pequeno Samuel, para que esse transmitisse a Eli. Então, a ascensão e queda na casa de Deus. Deus levanta uns, Deus derruba outros. Ele faz isso na sua casa, ele faz isso no mundo inteiro. Se alguém está em pé, é Deus quem levantou. E aqueles que acham que estão em pé, cuidem para que não caiam. Deus levanta reinos, abate reinos. Levanta líderes, derruba líderes. Deus faz todas essas coisas. E aqui nós vimos então, primeiro Samuel e os filhos de Eli, depois a profecia contra Eli, e hoje uma verdadeira teofania contra Eli, pois Deus há de se manifestar, conforme nós veremos na leitura do texto. O texto é pequeno, apenas 21 versículos, eu peço que você acompanhe a leitura que farei dessa passagem. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes.
Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é o que o Senhor te falou? Peço-te que mo não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém. Meus irmãos, nesse texto precioso, onde Deus chama o pequeno Samuel, nós vemos algo raro acontecendo, assim como também hoje raro nós temos visto a palavra de Deus sendo acolhida. Encontramos pessoas às vezes interessadas na palavra de Deus, mas a maioria das pessoas estão interessadas em outras coisas. Paulo já havia dito que nos últimos dias seriam assim, muitos teriam como que coceira nos ouvidos. Se for para contar coisas, miséria, se for para dizer assim, ó, cuidado, esse vídeo aqui tem cenas fortes, não vejam, aí dá vontade de ver. Se for alguma coisa para você rir bastante, aí dá vontade de olhar. Se for alguma coisa, eu me lembro de uma cena, toda vez que eu penso nesse texto de Paulo, me volta aquela cena. Um carro de som com um cara contando piadas. E era bem numa praça mesmo, no interior. E aí um sujeito ia andando assim, de repente ele começou a parar e quase que estacionou assim de lado, prestando atenção assim. Aí ele fazia com riso, né? Aí ele, ouvindo a piada toda, parou, travou assim no meio do passo. E eu vi ele andando e ficou ali ouvindo o negócio todo. Aí só quando terminou a história, ele virou assim, riu e prosseguiu. As pessoas gostam disso.
Agora sim, vamos ouvir a palavra de Deus. Esse negócio é meio chato, né? Está raro encontrar um homem, uma mulher interessado na palavra de Deus. Está raro encontrar uma criança que diga: eu quero ir para a igreja, eu quero aprender a palavra de Deus. Está ficando raro encontrar um adolescente dizendo: eu não vou olhar o Instagram agora não, eu quero ler a Bíblia. Me deixa aqui ler na Bíblia, bota seu celular para lá. Está raro encontrar um jovem hoje dizendo assim: vamos ler a Bíblia. Está raro, porque a concorrência é enorme. O que nós vamos fazer agora de tarde? Aí você pega um leque da Prime Videos, Netflix e outros canais variados. O que nós vamos ver? E alguém fala assim: vamos ler a Bíblia. Ih, rapaz, vamos ver uma série. E às vezes a pessoa passa o dia inteiro vendo série. Vamos maratonar aqui 8 horas. Vimos já os 8 cenas. Mas ler Bíblia, esse negócio está ficando deixado de lado. Está raro encontrar pessoas interessadas na palavra de Deus, como também está raro encontrar homens fiéis que anunciem a palavra de Deus. O texto que nós lemos disse que era uma época onde estava raro. A palavra do Senhor era muito rara. Não se ouvia, porque era o final do período dos juízes. E você lembra bem, nessa época dos juízes, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Cada um tinha o seu próprio caminho. Cada um tinha seu próprio julgamento. Para que gastar tempo lendo, ouvindo coisa de um só? Não, eu acho certo, é assim, eu vou seguir o rumo que eu acho que é certo. Era uma época de decadência moral. Não haviam absolutos, cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. A época era tão precária que nós vemos até mesmo a religião da época, embora existisse grande efervescência religiosa, mas o comprometimento com o Deus verdadeiro era raro, ao ponto do sacerdote Eli ser condenado por Deus. Seus filhos, conforme nós já vimos anteriormente, eram pessoas que se aproveitavam do povo, ou seja, nem entre os líderes religiosos que você esperava um pouco mais de compromisso, você conseguia enxergar qualquer coisa. Era uma época de decadência moral e religiosa. Mas graças a Deus, Deus sempre tem o seu povo. E aqui nós temos então esse do Deus Todo-Poderoso, que é quem toma iniciativa. Não é a gente que resolve as coisas, é Deus. É Deus então quem vai mostrar que Ele está no centro do controle do universo, e aquele período nefasto dos juízes vai cessar. Deus há de levantar um último juiz, que há de ser o primeiro dos profetas, Samuel, e a partir desse homem nós vamos ver como é que as coisas são. É Deus quem prepara, Deus quem deu o filho para Ana. Ana consagrou esse menino para crescer nos caminhos do Senhor, e o menino crescia e se fortalecia. Quando chegamos aqui no capítulo 3, não pense em Samuel como uma criança, porque o tempo já passou, ele já está velho, ele já está cego, e aqui o texto faz referência do jovem Samuel. Então já era um homem, e esse jovem Samuel é o instrumento de Deus numa época de decadência, para mostrar os rumos e trazer salvação num período bem complexo, num período muito, muito complicado. Nós vimos então aqui as condenações de Deus sobre Hofni e Finéias. Aprendemos também sobre honra e desprezo na casa de Deus, o anúncio da queda da casa de Eli, texto pesado, a última vez que nós vimos. Um profeta de longe veio para denunciar o erro grave. Você está Eli, deixando as coisas correrem frouxas aqui. Você está deixando as coisas de qualquer jeito. Você poderia ter evitado, mas você não fez. E nós temos aquela máxima do capítulo 2, versículo 30, quando o Senhor diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão amaldiçoados ou serão desmerecidos. Dando sequência, então, finalizando essa perícope, hoje nós falamos sobre a chegada do profeta vidente, ou seja, alguém que enxerga, alguém que vai ser o instrumento do Senhor.
E o que é interessante que a gente tem na estrutura desse texto que lemos, os versos 1 e 2 que apresentam todo o pano de fundo, são os versos introdutórios. Depois nós temos a partir do verso 2 dizendo, certo dia, ou seja, alguma coisa aconteceu que vai mudar a história do povo naqueles dias. Vai ser um dia marcado por Deus para chamar Samuel, um dia marcado por Deus para condenar Eli e também para testar Samuel. Será que ele vai ter condições de ser o meu profeta? E finalmente os versos 19 a 21, a conclusão do texto. O tema principal desse capítulo não é a queda de Eli, embora a gente saiba que isso vai acontecer. Também não é a ascensão de Samuel, embora a gente vai ver que Deus está levantando o seu jovem profeta. Mas o tema que predomina é o Senhor que apareceu e manifestou a sua palavra. Observe que o texto inicia, versículo 1, dizendo que eram raras as visões. No capítulo 2 diz que a vista de Eli já estava escurecida. Tudo bem, que estava ficando cego mesmo. Mas aqui também aponta para um valor simbólico. Já estava cego faz tempo. Não estava conseguindo mais enxergar os pecados dentro da sua própria casa. Então ele já estava há um bom tempo afastado. Então, nesse contexto, o texto começa com isso, né? Raras visões, sacerdote cego. Mas o texto encerra mostrando que Deus se manifestando pela sua palavra, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel vê, Samuel ouve, diferente do início do capítulo, onde nós temos palavra é rara, sacerdote é cego, o capítulo encerra, a palavra de Deus se manifesta, Samuel vê, Samuel ouve, e Samuel é o profeta aprovado por Deus. Então a grande ênfase é o Senhor que aparece e se manifesta, fazendo com que essa balança possa sair de lá. Se você está num momento de crise, tudo que você quer é ver isso acabar, não é? Então aquele momento de crise, onde cada um fazia tudo aos seus olhos, onde as pessoas faziam as coisas mal feitas, só do seu jeito, esse tempo cessou. Está chegando agora o tempo onde nós vamos ver realmente um homem de Deus, que vai falar como se fosse a voz de um trovão, refletindo o caráter do próprio Deus. Então, nesse momento de queda de Eli e sua família, de ascensão de Samuel, o ponto principal é exatamente a palavra do Senhor que se manifesta. Por isso é que eu quero falar com vocês hoje sobre a palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos. Essa expressão é tirada do versículo 11, quando o Senhor declara: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Hoje de manhã eu falei sobre meu pai, me lembrei dele de novo, né? E ele, quando falava uma coisa, era muito forte, assim, está tinindo, né? E é exatamente isso, a palavra que faz tinir os ouvidos, ambos os ouvidos, um negócio estremecedor, porque é palavra do Senhor. Em muitos arraiais, hoje, inclusive cristãos ou ditos cristãos, para que levar a Bíblia? Para que estudar a Bíblia? Pastor, esse negócio aí, série de exposição bíblica, é melhor série do Netflix, é melhor série de filmes. Esse negócio de ficar ouvindo ali, aquele sermão, não, esse negócio é passado, é verdade. Na nossa época está raro encontrar um homem ou uma mulher interessado nisso. Por isso eu queria louvar a Deus pela sua vida, porque Deus mexeu no seu coração. Você não está aqui para me ouvir, e eu não estou aqui para falar minhas ideias, eu sou só um pregador. Eu tenho mensagem que não é minha, a minha mensagem é a da palavra. Eu só sou um mero instrumento de Deus, Deus falando para a vida das pessoas. Você que está ouvindo, você que está acompanhando pela internet ou na sua casa, vai ouvir essa mensagem depois. Como é bom saber que existem pessoas nesse mundo, raras pessoas, que estão interessadas, não em movimentos, não em brilhos, não em luzes, não em encantos, mas estão interessadas na palavra de Deus. A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos. Nós vamos ver algumas aplicações dela, e a primeira que eu gostaria de destacar vem da introdução aqui, dos versos iniciais.
ela opera em contexto de crise. É exatamente nas horas mais difíceis que a palavra de Deus se manifesta e fazendo tinir os ouvidos do povo. Deus está preparando os seus eleitos. Deus está guiando os seus filhos pactuais. Deus não os deixará sem direção. Eu fico vendo algumas histórias de pessoas, como algumas pessoas chegam à igreja, por onde passaram, e muitos deles vêm com isso, e a gente percebe, Deus os movimentou, Deus os tirou de onde estavam, muitas vezes de enganos, de perda de tempo, para encontrar uma verdade que possa nortear sua vida, e principalmente para trazer paz ao coração. Nessa época onde a palavra de Deus é rara, é exatamente nesse contexto de crise que o texto diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli em decadência, mas Samuel, que está perto, não segue em decadência. Isso é incrível, porque a tendência do menino era ter se perdido. Foi crescendo com Samuel, ou com Eli, foi crescendo vendo Hofni e Finéias. Eu fico imaginando os dois: e aí, pai, deixa eu levar o Samuelzinho ali para mostrar para ele como é que é a vida. Ou seja, esses meninos muito avançados, pecadores contumazes, filhos de Belial, podiam ter corrompido o pequenininho, mostrado para... Hoje a gente fica preocupado com os filhos, né? Meu Deus, o que estão ensinando na escola? O que estão mostrando para eles? Olha para esses desenhos, olha para o tipo de filme que aparece hoje, olha o que estão ensinando na escola. Aí você olha com toda a preocupação. Samuel foi exposto a tudo isso também. E ainda com a cara pior, porque dizia: isso que é errado, quem está fazendo é o filho do sacerdote. Então, se ele faz, pode fazer. Mas em vez de descambar, o texto diz que Samuel crescia diante de Deus. Em meio às crises, Deus separa seu povo. Eu acho admirável, visitando algumas congregações, alguns campos, como a gente vê Deus operando eficazmente em nós. Eu sei que a gente tem muitas coisas para melhorar. Precisamos melhorar o trabalho que a gente faz na igreja com as crianças. Precisamos melhorar o tipo de serviço que a gente oferece aos nossos adolescentes diante das demandas. Precisamos melhorar o trabalho da juventude. Precisamos melhorar o trabalho da peãozada, dos homens. Precisamos melhorar o trabalho da SAF em suas atividades. A gente precisa melhorar um monte de coisa. Mas sabe o que eu acho admirável? É que às vezes tem lugares que não tem nada disso e tem um crente fiel. Nós visitamos há poucos dias uma de nossas congregações na Serra, e aí tinha uma jovem de 16 anos no meio da SAF. E ela: eu queria fazer parte da SAF. Mas por que você quer fazer parte? Não tem adolescente aqui. Eu não posso nem dizer vamos fazer uma UPA, né? Só sou eu. Aí você fala: como é que uma menina dessa sobrevive? Só tem ela, que desânimo! Mas está lá, firme, fiel, lendo Bíblia, não perde um culto, mantém-se firme. É raro ver isso. Um consolo para os meus diáconos que estão aqui, né? Graças a Deus que na igreja tem um bocado de diácono, né? É tanto que a escala vem geralmente 2 por dia. Tem congregações que só tem 1. E ele está na escala, sabe quantos domingos? Todos! Sabe com quem que ele reveza? Com ele mesmo. E ele está lá. Aí você fala: não, esse não vai aguentar não. Porque às vezes você vê: está pesado demais essa escala, viu? 2 por 80, está difícil aqui para nós. Está difícil de cumprir isso aqui, muito apertado. E o sujeito está lá sozinho, e firme, e forte, e feliz e alegre. Não estou dizendo que os meus estão reclamando, não. Só estou querendo dizer que às vezes em contextos pesados você fala: não vai aguentar. E Deus sustenta. Não tem uma criança na igreja, mas tem um menino ali que teme a Deus. Como pode uma coisa dessa? Não tem jovens na igreja, e de repente tem um Samuel lá, firme e forte, servindo ao Senhor. Que coisa espantosa. A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos, ela opera em contextos de crise. Deus separa os seus eleitos. Deus não abandona seus filhos pactuais. Que bênção saber disso, porque é Deus quem faz com que os corações sejam alcançados pela bendita palavra do Senhor. Mas observe,
Quantos benefícios nós temos? A palavra de Deus não está tão rara para você, mas você tem valorizado essa palavra que tem recebido? Você tem compartilhado essa palavra com pessoas que precisavam tanto ouvir dessas verdades? Versos seguintes, observe aqui agora como a palavra do Senhor, que faz tinir os ouvidos, marca a vida dos servos de Deus. E aqui a marcação é na vida de Samuel. A partir do verso 2 ele diz assim: certo dia, ou que bênção quando a Bíblia diz assim, certo dia. Teve um dia, há um dia que Deus manifesta a sua palavra com poder e glória. Que bênção desses dias. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli foi dormir. Samuelzinho está ali também. Diz o texto que ele gostava de dormir ali no templo do Senhor. Não era bem o templo, ainda era o tabernáculo. Mas era o lugar onde havia repousado a arca da aliança de Deus, que tinha as tábuas da lei de Deus, onde se invocava o nome de Deus. Ou seja, Samuel está sempre perto das coisas de Deus. Uma pausa aqui, as crianças aqui. Quando você tiver com filhos pequenos, traga eles para a igreja. Mas quando tiver grande eu trago. Não traga. Se dormir, bota no banco. Ah, pastor, mas banco é ruim para dormir. Não. Filho criado em banco da igreja é a melhor coisa que tem. É melhor do que banco de bar, banco de praça, banco de outros lugares aí, porque aqui é o melhor banco para dormir uma criança. E ainda tem um colinho do membro do lado. Por isso que eu prefiro banco do que cadeira até. Você vem com seus filhos. Eu me lembro muitas vezes de minha esposa. Botava um filho para um lado, dormiu. Botava o filho para o outro, dormiu. E o outro filho deve estar no colo de outro crente que está ajudando a embalar aqui. Então, assim, esse é o povo de Deus, né? Então, está aqui o Samuel dormindo, lá onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Duas expressões aparecem aqui, nesse dia especial, que são simbólicas. A primeira eu já fiz referência, né? Os olhos de Eli se escurecendo, a ponto de não poder ver. Ou seja, de fato, ele faz tempo que já estava cego, sem conseguir ver os pecados dentro da sua casa. Mas também essa referência, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, era uma referência porque, de fato, havia luzes que tinham que ficar acesas, e antes que se apagasse, ou seja, de manhã cedo, já podia apagar as lâmpadas, mas a noite toda ficava lá acesa. Mas também de forma simbólica, porque você vê aquele tipo de ministério pecaminoso vai cessar, mas a lâmpada de Deus não vai se apagar. E aí, nesse contexto, diz então, está o Eli dormindo, devia estar roncando, né? O velho ali, pelo que vai ser dito lá, velho gordo, então o ronco é dobrado, e não tinha maquininha de CPAP para diminuir o ronco dele, então ele está ali dormindo, por isso que talvez Samuel não está dormindo do lado, né? Está perto, mas está um pouquinho mais para lá. E o Samuel vai dormir, e de repente o Senhor, olha o que diz o verso 4, o Senhor chamou o menino. E a chamada é uma chamada vocacional muito especial, como a gente vê com outros servos de Deus no passado, com uma ideia de ênfase. Samuel, foi assim que Deus chamou Moisés. Moisés. E aqui de novo, Samuel, o chamado solene de Deus para a vida daquele jovem. E o menino, estão me chamando? Levantou ali e foi lá. Ô, seu Eli, o senhor me chamou? Ô, menino, vai dormir. Não chamei nada, vai deitar. Aí ele, tá bom, boa noite. E aí, segue adiante. Aí dorme os dois de novo, daqui a pouco o Senhor chamando, Samuel, como das outras vezes. Ele levanta lá e fala, pois não, sacerdote, o que o senhor está precisando aí? É uma água, é alguma coisa? Não tem geladeira para o senhor assaltar essa hora? O que o senhor está precisando aí? E ele diz, menino, vai dormir, que eu não estou te chamando não. E aí, deita de novo. É interessante que o texto diz, versículo 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. É bem verdade que a expressão aqui, não conhecia o Senhor, é totalmente diferente dos filhos de Eli, porque aqueles eram jovens réprobos. Samuel aqui só está falando da sua
inexperiência ou da ausência mesmo de uma chamada eficaz na vida dele, que é o que vai acontecer nesse certo dia. Ô certo dia abençoado. Certo dia, então o Senhor fala de novo: Samuel, terceira vez. E ele foi lá, Eli: eis-me aqui porque o Senhor me chamou. O Eli está cego, mas ele foi criado como sacerdote. Eu tenho pena às vezes do Eli. Fica vendo a situação do Eli. Criado, ele entende as coisas, ele tem vivência religiosa. Ele foi sacerdote por muitos anos, ele entende das coisas. Então ele olha para esse negócio todo e fala: esse menino, quem é que está chamando esse menino? Isso é coisa de Deus, rapaz. Já parece que Deus está chamando o menino. E ele, inclusive, ele vai aconselhar agora o Samuel. E vai dizer: olha, vai se deitar, se alguém te chamar, se alguém não é qualquer pessoa. Ele tem entendimento que era Deus quem estava chamando ele. Por isso ele fala, a resposta era assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu sei que Deus está chamando esse menino. Então, quando você ouvir essa voz, só que ele não podia já adiantar a história toda, né? Quando Deus te chamar, não. Então, quando se alguém lhe chamar, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi e se deitou de novo no mesmo lugar. Então, diz o versículo 10, veio o Senhor, presta atenção, porque aqui nós temos uma teofania. A manifestação não é de uma voz, mas é uma aparição de Deus. O texto hebraico deixa clara essa ideia. Então veio o Senhor e ali esteve, Deus se apresentou diante dele. O Senhor assumiu, o Senhor Yahvé, o Deus Yahvé, assim como o anjo do Senhor que apareceu todas as vezes no Antigo Testamento, o Senhor numa forma pré-encarnada, ou seja, apenas uma teofania, ainda não é a encarnação. Ele se apresentou em uma forma humana e fala com ele. Deus esteve ali e se apresentou diante dele. E falou: Samuel, Samuel. Você lembra o que aconteceu quando Moisés ficou olhando para a sarça, achando que era só um negócio interessante? Ah, que legal! A sarça queima no ar e não consome. Se tivesse um celular na hora, ele ia filmar, né? E vou postar isso aqui, que legal, deixa eu chegar perto para ver como é que é. E aí veio uma voz, não era a sarça que falava, era Deus que havia se manifestado numa teofania e fala com ele: Moisés, Moisés. Na hora que estremece, Moisés se lança com o rosto em terra, tira a sandália dos pés, porque ele estava na presença do Pai. Aqui há algo semelhante àquele chamado de Moisés. Deus fala com ele: Samuel, Samuel. Ele então respondeu conforme Eli havia lhe dito. Eu fico imaginando se fosse qualquer um de nós. Meu Deus, que experiência, né? De ter contato com um ser celestial assim. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Meus irmãos, antes de prosseguir nessa história e ver o que Deus vai falar com ele, eu acho fantástico quando Deus marca a vida de seus servos. Certo dia, o Senhor falou. Que dia glorioso foi para Samuel esse dia. Porque até então era uma bênção. Ele serve no templo, ele vai para cá, ele faz aquilo. Ele era o menino de recado, o secretário do sacerdote ali. Foi crescendo, não se influenciou com Hofni e Finéias. Continua firme e forte. Já é um jovem, está pronto para o serviço, está lá sempre no templo, ajudando tudo que é necessário. Deus o chama agora. Chegou o momento dele. Por isso que o texto diz que ele não o conhecia. Mas a partir de agora ele vai sair. Depois desse dia, nunca mais vai poder ser dito assim: Samuel não conhecia o Senhor. Você lembra qual foi o certo dia que Deus te chamou? Você lembra o dia? Eu me lembro com certeza daquele glorioso dia em setembro de 95, dia 23 de setembro de 95, quando Deus pela primeira vez, como ouvimos na canção Confissões, que é uma canção baseada nas Confissões de Agostinho, que dá a ideia de que Deus destampou o ouvido assim, ó. Não estava ouvindo nada até agora e puf! E aquele negócio rompeu a nossa surdez. E agora eu estou ouvindo claramente. O dia que Deus tocou no nosso coração. No meu aconteceu lá nos idos 95. Quando foi que você ouviu a voz de Deus?
Quando foi que algo aconteceu na sua vida? Não fica achando que, pastor, assim, de eu estar de noite assim dormindo e alguém me chamar Maria, Maria, né? Eu não me lembro, não. Joana, Joana. José, não, eu acho que não tive isso. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo quando foi o certo dia que o Senhor se manifestou a você, fazendo com que os seus ouvidos pudessem ser destampados e você pudesse compreender a santa mensagem do Evangelho. Porque isso só é possível por obra de Deus. Isso ninguém chega na igreja assim, eu vim aqui para me converter. Do nada assim, chega aqui na igreja, eu me entrei aqui agora, eu acho que é bom, a ideia é interessante. Não, ninguém vem assim. Em algum momento a palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus no coração humano ela sempre bate e cai, mas tem uma hora que o Espírito Santo de Deus toca no coração da pessoa e aquela palavra então entra no mais íntimo do nosso ser e gera vida dentro de nós e abre os nossos olhos espirituais e destampa os nossos ouvidos e faz tinir a sua palavra em ambos os ouvidos, ou seja, dá a ideia de que a palavra de Deus causa um impacto profundo dentro da nossa vida, marcando nossa vida para sempre. Certo dia. Quando foi esse certo dia na sua vida? Quem sabe nem aconteceu. Pastor, estou esperando por esse dia. Enquanto você está pregando, enquanto eu estou pregando aqui, eu espero que ouvindo essa palavra, Deus destampe seus ouvidos espirituais e aconteça isso. E é por isso que eu prego, na esperança de que o Senhor faça isso em algum momento na vida das pessoas. Eu não tenho esse poder de fazer isso. Todo o meu esforço e os melhores esforços, os melhores sermões que eu puder pregar não serão suficientes. Eu não gero isso, mas o Espírito de Deus gera. Por isso que a ênfase principal do texto é a palavra de Deus, e não o Samuel nem o Eli, mas Deus fazendo, Deus chamando. Deus chamou Samuel, e agora ele ouviu a sua voz, atende a sua voz, e sua vida é transformada, sua vida é modificada. Pergunto para você, você já ouviu o chamado irresistível de Deus? Eu falei inicialmente, talvez você não ouviu, mas quem sabe você já ouviu. Você lembra quando você ouviu? Ah, que dia magnífico! É o dia mais importante de celebração de sua vida, como o nascimento, porque de fato é o novo nascimento. É o dia que nós deixamos as trevas para a luz. É o dia que Deus veio a nós. Certo dia. Um certo dia o Senhor vem e marca as nossas vidas para sempre. Mas não somente um chamado eficaz, de vocação eficaz para a salvação, mas também um chamado ministerial. Deus chamou Samuel e deu a ele uma atribuição. E aqui vai ficar claro, ele se tornará o primeiro profeta. Deus chamou ele. Ainda hoje Deus tem chamado pessoas. Primeiro ele chama para a salvação. É o que nós chamamos de vocação eficaz. Na classe de catecúmenos, aqueles que estão começando na fé vão entender bem sobre essa linguagem. É o dia que Deus chama a pessoa das trevas para a luz, é o dia que a pessoa se converte, é o dia do novo nascimento. Mas esse novo nascimento também tem um chamado ministerial, diferente para cada um. Para cada um Deus chama para alguma coisa. Você já descobriu qual é o seu chamado? Pastor, eu estou por aqui ainda, mas eu estou tentando descobrir para que eu estou no mundo. Eu estou aqui na igreja, mas eu não sei para que eu sou útil, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Deus tem um propósito para cada uma de suas criaturas. E ao ler a sua palavra e meditar na sua palavra, Ele vai deixar isso mais claro para você. Como eu disse, eu me converti em 95, mas eu nem imaginava que um dia ia ser pastor. Esse chamado específico para um ofício específico, ele vai vir bem depois. Quer dizer, não foi tão depois assim também, mas alguns meses depois. E Deus vai dando evidências. Não foi assim que nem o Samuel. De repente, não vou contar para vocês, irmãos, teve um dia que eu estava lá, e aí de noite veio uma voz no meu quarto, dizendo, Daniel, Daniel. E aí naquele dia, Deus me botou no ministério. Bah, então eu não estou porque eu não vi isso. Não tive nada disso.
eu comecei a ler a palavra. E quanto mais eu lia a palavra, mais eu via o quanto ela era importante para mim. Era uma atração por esse texto. E ao mesmo tempo eu olhava o mundo à volta e percebia como o mundo está virado de cabeça para baixo. E é esse livro que pode salvar esse mundo. E aquilo começou a me incomodar. E me incomodar. E eu queria me prontificar para servir. Até que chega um momento que outros líderes da igreja vão ajudando a gente. Até o miserável do Eli ajudou o Samuel. E o que eu faço? Ele é o Senhor, já entendi. Então, quando você estiver lá, você fala assim. E eu não sabia o que esperar. Eu me lembro que eu queria ser um missionário. Eu quero servir a Deus. Antes, quando eu era do mundo, eu queria ter uma moto, uma camisa preta de rock, botar minha namorada em cima e andar pelo mundo. Não sabia para onde eu ia, né? Não ia para canto nenhum, não tinha dinheiro para botar gasolina. Mas era um sonho meio estranho. Depois que eu me converti, agora o plano é assim. Meu plano, eu quero servir a Deus. O que estão precisando aí? Qualquer coisa que eu visse uma necessidade, eu quero servir a Deus. Aí eu vi o pessoal tocando assim, vi os fios fora do lugar. Eu falei, quando vocês terminarem, eu posso enrolar os fios para vocês? Aí foi o primeiro serviço que eu desenvolvi na igreja, foi enrolação de cabos. Acho que tem essa vaga aqui, não tem não? Vamos enrolar os cabos. Ficava muito bagunçado, eu enrolava os cabos. Posso guardar a bateria depois? A bateria grande, tipo, botar lá para dentro. Eu levo com cuidado. Precisa levar alguma coisa? Ou seja, eu estava ali, não sabia para que eu sirvo. Então eu estou pronto para o que me mandarem. E comecei a trabalhar na igreja, servindo. Me deram a oportunidade um dia para dirigir uma reunião de oração. Fiquei com dor de barriga uma semana. Essas dores de barriga me acompanham até hoje. Mas só de imaginar que eu ia estar na frente e dirigir uma reunião de oração para um grupo de pessoas. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou falar lá na frente? E fui. Primeiro dia foi terrível. No dia mesmo eu estava, acho que perdi uns 3 quilos de tanta diarreia que me deu. E eu fui sem nem comer nada também. E aí cheguei lá, e aquele microfone na minha frente, eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E sem saber mexer direito no microfone, bati o microfone, o pedestal caiu para lá, fiquei nervoso, o povo me olhando, rindo de cabeça baixa, para tentar ajudar, e eu me levantei, conduzi a reunião de oração, trouxe um pequeno estudozinho, e quando terminou, eu falei para quem me convidou para falar, né, por era o líder dos jovens, falei, quando tiver outra vez, pode contar comigo de novo. A vontade era dizer, não me chame mais nunca, mas eu disse, me chame de novo, eu quero de novo. E as oportunidades foram surgindo. Eu até se tivesse chá de boneca com as crianças da UCP para brincar, eu preciso de alguém para trazer uma palavra, eu vou. Mas me prontificava para tudo que tivesse na igreja para fazer. O pastor vai para a congregação, deixa eu ir com o senhor. Eu passo tal hora na rua, se tu estiver lá, no meio do caminho, eu te pego. Mas eu não saio da rota, não. Sim, senhor. E estava lá, eu no meio da poeira, esperando ele passar. Da hora que ele, pastor, quase passava correndo, entrava no carro, ia com ele, voltava. Eu queria estar servindo a Deus. E um dia, alguém me deu uma orientação melhor, porque eu já estava nessa época pensando em fazer um instituto bíblico, para ser missionário. Eu, ser um pastor, indigno, eu, miserável, não tenho condição de ser pastor, nunca. Não, quero ser um missionário. Me mande num lugar para poder evangelizar os perdidos. E aí eu me lembro que esse pastor falou, tá, tu vai fazer um instituto, e depois quem vai batizar os convertidos? Quem vai ministrar a Santa Ceia para eles? Aí vai ter que arrumar um outro obreiro para ir lá para fazer o teu serviço. Por que tu não vai para o seminário ser pastor? Não sou digno de ser pastor. Mas tu vai ser um pastor missionário, então. Aí eu... Porque é 2 em 1. Vai dar menos trabalho para a igreja. Falei, então assim, eu gostei da ideia. E aí o conselho da igreja foi trabalhando durante os 3 anos de observação, me botou para cuidar de uma congregação, e depois me enviou para o seminário, me preparou. Então eu olho lá para trás, cru, sem entender de nada, mas Deus vai guiando. Como é bom ver Deus guiando nossa vida. Você já percebe isso em você? Você consegue enxergar o certo dia que Deus começou a trabalhar em seu coração, chamando você para alguma coisa? Seu ouvido está aberto, destampado, ouvindo Deus lhe chamando. Olha quantas necessidades, eu preciso que você faça isso. E alguns estão dizendo assim, é serviço pesado? Eu não estou ouvindo. Se for serviço leve, me chama aí que eu vou. Você está ouvindo Deus?
A palavra dele faz tinir os ouvidos e marca a vida dos servos de Deus para sempre. Marcou a vida de Samuel. 30 anos depois, pergunto para Samuel: Samuel, como foi o dia que Deus te chamou? Ele: rapaz, que noite espetacular. Estava dormindo, achando que o Eli estava me chamando. Levantei e fui lá: oi, sacerdote. Vai dormir, menino? Me deixa quieto aqui. E eu deitei de novo e ouvi uma voz: Samuel, Samuel. Fui lá: ô, pois não, doutor Eli, o que é que o senhor quer? Vai dormir, menino. E eu deitei de novo e de repente, terceira vez eu ouvi uma voz. E aí o próprio Eli me disse: fala assim, ó, fala que teu servo ouve. Meu amigo, quando eu disse, você não sabe, me arrepio todo aqui só de imaginar. Apareceu o Senhor e falou comigo. Imagine, aquilo nunca mais ia sair da experiência pessoal de Samuel. A vida dele foi marcada naquele dia. Eu acho que você não precisa ficar, porque isso aqui é um registro histórico, viu? Frustrado. Ah, pastor, eu queria que Deus chamasse assim também. O chamado que Deus tem para você, daqui a pouco eu lhe digo, vai ser maior e mais glorioso do que o de Samuel. Mas segura mais um pouquinho. Então, nós temos aqui a palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos, operando em contexto de crise. Segundo, marcando a vida dos servos de Deus. Terceiro, condenando os pecadores. Porque quando Deus manifesta o seu poder e a sua glória, não é só para abençoar, não. É também para trazer justiça. Deus tem a face de amor e ao mesmo tempo de justiça, de graça e também de ira. E aqui nós temos na sequência do texto os versículos 11 a 14. Deus falando, é a palavra do Senhor trazendo condenação para a família de Eli. Olha o que é dito. A primeira vez que Deus falou com Samuel, olha o que Deus disse. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, o negócio vai ser pesado. Naquele dia suscitarei contra Eli. Observe que não é uma palavra favorável, é uma palavra contra Eli, que tenham falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Ele já tinha mandado um profeta ir lá, conforme nós vimos anteriormente. Deus já havia dado seus sinais, seus avisos para Eli. Ele não arrumou as coisas, então o fim está certo. Ele diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecera. Ou seja, não estava sendo condenado por qualquer coisa. Era o erro grave que ele tinha conhecimento, mas não fez nada. E diz o verso 13: porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Essa foi a transgressão de Eli. Mas você vê, mas teve hora que ele chamou a atenção dos meninos. Não, mas ele não teve pulso suficiente. Ele podia ter afastado eles do sacerdócio. Não o fez. E Deus disse que por causa disso ele estaria sendo cortado. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Meus irmãos, a palavra é pesada, porque está dizendo assim, ó, não há perdão. Alguém pode dizer: pastor, por que não tem perdão? Não tem perdão, não há arrependimento, e aqui agora não tem mais o que se fazer. Num caso como esse, o escritor aos Hebreus diz: só resta certa expectação horrível de fogo devorador prestes a consumir o adversário. Porque eles tiveram oportunidade de se arrepender, tiveram chances de abdicar daquela postura errada, eles tinham a lei de Deus apontando para eles, eles viviam diante do tabernáculo, mas eles rejeitaram essa graça. Eles tamparam seus ouvidos, eles fecharam seus olhos, não quiseram andar na luz do Senhor. E como consequência, condenação. Eu preciso dizer isso, irmãos. A palavra de Deus, ela salva, ela é graciosa, ela chama, vocaciona pessoas como Samuel, mas ela também condena pessoas como Eli e seus filhos. Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, vão ficar chorando de alegria. Outras vão ranger os dentes de raiva.
Outros vão reclamar, mas o que vão receber é o brasume da ira divina. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é Deus de justiça, irmãos. Essa é outra mensagem que não é muito falada hoje em dia, né? Você vai falar de Deus, quem é Deus? Deus é amor. Não importa o nome que você dê, Ele te entende do jeito que você é. Ele te ama. Aí você ouve isso. De fato, Deus é amor. Mas Ele também é um Deus justo. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda iniquidade. Quem vive na prática do pecado está atraindo sobre si maldição. Foi o que aconteceu com Eli e seus filhos. E a maldição já foi anunciada. Deus disse que eles seriam cortados. E aquela bênção e privilégio que eles receberam ia ser tirado deles e dado a outro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, viu? Você está aqui todo bonitinho, tomado banho, perfumado, arrumadinho, servindo a Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Deus pode tirar tudo isso de você. Todos os benefícios que você tem, todas as graças que Deus te deu. Não ache que isso é normal, é natural. Às vezes a gente acha que Deus, inclusive, está em débito conosco, porque me deu pouco. Eu vejo umas pessoas que estão melhor do que eu aí. Por favor, Senhor, vê se me ajeita aí melhor as coisas. Não brinque com as coisas de Deus. Porque tudo que nós temos é por graça, você não merece nada. A sua condição de pecado lhe leva para uma condição desfavorável diante de Deus. Você merece a ira divina, mas Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao invés de lhe trazer condenação eterna, lhe trouxe salvação. Isso é graça. E o que você faz com a preciosa graça de Deus? Torna ela barata? Ela foi paga com alto preço. É de graça para você, mas quem pagou lá foi caro. Então não banalize a graça de Deus. Não brinque de ser um cristão. Leve a sério essas coisas, porque o texto é claro em deixar bem evidente que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Deus está julgando o sacerdote e os filhos dele, que eram sacerdotes. E depois há de julgar a nação. Não fique vendo, ó, tem tanta coisa errada aí no mundo, aí você se compara com esse. Não. Dê conta de seus pecados. Tome cuidado para não viver uma vida que atrai a ira de Deus. Tem gente que parece um para-raio, só provocando a ira de Deus. Por onde anda, meu amigo, no dia que o raio descer, vai ser complicado. Não brinquemos com isso. O texto, então, meus irmãos, prossegue agora uma quarta parte, os versos 15 a 18, que para mim, da minha aplicação desse texto, é a parte mais pesada. É a parte mais difícil de todas. A palavra de Deus que faz tinir os ouvidos desafia a igreja a honrar a Deus mais do que os outros. Agora é a hora da gente provar quem é que é o primeiro lugar na nossa vida. Samuel vai ser testado. Versículos 15 a 18, Samuel tem o primeiro teste. Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e a mensagem é uma mensagem dura contra quem? Não é qualquer sacerdote. Você viu como é que o sacerdote chama ele? Samuel, meu filho. É o pai adotivo dele. O Elcana está lá longe. Ele vê o pai mesmo uma vez por ano, quando vem com a mãe. Mas quem é que cria ele? Quem é que cuidou dele a vida inteira? Foi o Eli. E agora, a primeira vez que Deus se manifesta a Samuel e diz, essa é a palavra que tu vai dizer, é exatamente contra quem? Pense no desafio. Como é que eu vou dizer isso para Eli? Aí você entende por que o texto diz assim, ficou Samuel deitado até pela manhã. Mas não disse que ele dormiu. Eu não sei como é que foi a noite desse menino, mas... Então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. O Samuel está em crise agora. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa para o meu painho emprestado aqui? Como é que eu vou dizer isso para ele, rapaz? O homem aprontou, não cuidou dos filhos, os Hofni e Finéias são execráveis mesmo. Eu já vi aqui que esses meninos são terríveis. Ou seja, mas graças a Deus não influenciaram Samuel. Como é que eu vou contar isso para Eli? Como é que eu vou contar que o ministério dele está chegando ao fim? Como é que eu vou contar que Deus vai dar cabo de tudo?
Como é que eu vou dizer que não tem perdão para o que eles fizeram ali, que não tem como expiar essa iniquidade mais? Ou seja, não há reconciliação. Agora é a ira de Deus que vai cair sobre eles. Eles pisaram nas coisas santas de Deus. Eles pisaram nas ofertas sacrificadas. E tudo isso apontava para Cristo. Então é como se fosse alguém cuspindo na cruz. Não tem perdão para eles. Mas espera aí, eu conheço os caras, a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto. A gente está aqui no mesmo ambiente. Eu cresci com esse pessoal. Irmãos, esse é o desafio dos desafios. Confrontar com a verdade pessoas que você tem grande consideração, mas que elas estão erradas. E você sabe que ao fazer isso, você vai magoá-las, talvez perdê-las. Você não sabe o que vai acontecer. É um desafio. O texto diz que ele temeu relatar a visão. Deixa eu falar um pouco mais sobre esse temer. É muito comum esse tipo de temor de homens. A gente temer o que os outros poderão nos fazer. Eu vou conversar com uma pessoa, não preciso conversar com aquele jovem ali por causa disso, mas se eu falar, ele vai ficar com raiva de mim, então é melhor nem dizer nada. Às vezes temor de homens. Por que você vai fazer isso? Não vou fazer não, porque vai que alguém me interpreta assim, 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 e aí você desiste de coisas que você sabe que Deus quer que você faça, mas você não faz, por quê? Com medo. Com medo de homens. Eli aprontou, seus filhos aprontaram, Deus deu a sentença. Samuel, essa é a primeira palavra para você. Vá transmitir isso agora para Eli. E agora como é que ele vai contar isso? Ele não precisou ir atrás, o Eli foi atrás dele. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Isso aqui é de quebrar qualquer um, viu? Eu fico me colocando no lugar do Samuel, vindo o Eli chegando: ô meu filho, vem cá. Se fosse eu ia ter o costume, como eu fiz com os meus pais: bença meu pai. Como eu dou para minhas tias, como eu faço isso, fiz com meus avós. Bença minha tia, como é que vai? Na mão do sacerdote, vai: ô, a sua bênção, meu sacerdote. Oi, meu filho. Que relação amorosa. Mas ao mesmo tempo eu tenho que trazer uma palavra de condenação para ele. Não é fácil fazer isso. Algumas pessoas preferem romper com Deus do que romper suas relações. Alguns vão dizer: eu não falo. Eu morro, sofro as consequências, mas eu não vou dizer. Porque isso vai ferir muito ele. É melhor ele morrer sem nem saber o que vai acontecer. Uma hora para outra um raio desce na cabeça dele e ele morre. Mas eu não vou dizer isso não, que ele vai sofrer muito. Ou seja, eu estou mais preocupado com a pessoa do que com Deus. E é por isso que aqui a gente tem que fazer um questionamento muito sério. Quem é que você ama mais do que tudo? Você estaria disposto a chamar a atenção das pessoas que você mais ama, mesmo sabendo que elas poderiam ficar em inimizade contra você? Eu digo que esse é o desafio mais pesado, porque isso existe para nós hoje, não foi só de Samuel, não. Lembra do ensino de Jesus? Aquele que amar pai, mãe, irmão, irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Os inimigos do homem estarão na sua própria casa. Não é fácil esse desafio, mas Deus está testando o seu servo. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai ter coragem de fazer isso? Bem, os sacerdotes vêm da linhagem de Levi. Levi foi o homem que, quando Deus disse: matem, Deus disse: matem os infiéis. Nenhuma tribo teve coragem de fazer, somente a tribo de Levi teve coragem disso. Aí Deus disse: vocês têm mais consideração a mim do que aos próprios irmãos, são dignos de cuidar do meu culto. Deus botou a tribo de Levi para cuidar do culto. Samuel, você vai ser profeta sobre Israel. Vai ter gente que vai lhe chantagear, vão lhe oferecer coisas. Você vai gostar de pessoas, vai mesmo, porque ele vai gostar muito de Saul. Ele vai ter pena de Saul e vai ter hora que ele vai ter que dizer: Saul, Deus rasgou teu reino. Mas não dá vontade, ele não queria dizer isso, mas vai ter que dizer. Ou seja, a verdade de Deus antes do que os meus próprios afetos. A vontade de Deus acima da minha própria vontade. E às vezes, por fazer a vontade de Deus, eu vou ser mal interpretado e vou ficar sozinho.
Será que as pessoas hoje estão dispostas a isso? Então o texto diz que Eli chamou ele e fala: o que foi que o Senhor te falou, Samuel? Pelo jeito Samuel já estava se esquivando ali. Depois a gente conversa. Não queira saber não. O negócio é pesado aqui. Meu filho, e aí o Eli, como eu disse, ele foi criado nesse ambiente, ele sabe. Ele não quer também ser enganado. Já está cego, já está no fim da vida, quer morrer com dignidade. Peço-te, não me encubras. Deus te faça, ele chama uma maldição, né? Deus lhe faça o que bem lhe aprouver, se você me encobrir alguma coisa do que ele falou. Conta logo, menino. E agora, ele conta ou não conta? Se fosse você, vai contar ou não vai? Vai dizer, mas vai ferir ele. Já está velho, cego. Vou contar um negócio desse, vai ter um infarto, vai morrer. É melhor ficar quieto. Mas Deus falou isso aqui. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou amar mais a Deus do que a própria família, do que as próprias pessoas ao meu redor. Responde isso no seu coração. Quem é que você ama mais? Eu me lembro de uma música, era uma música sertaneja, que dizia assim: eu faria tudo o que você quiser, deixaria até a minha religião. Eu falo, o cara está tão apaixonado que ele diz assim: eu vou deixar até a minha religião por você. Será que é assim mesmo? O amor que a gente tem por alguém ser maior que o amor que a gente tem a Deus? Por isso que eu falei do início e continuo. Pessoas interessadas na palavra estão cada vez mais raras. Gente que tenha essa prontidão está cada vez mais rara. Meus irmãos, versículo 18 finaliza essa parte dizendo: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Samuel passou no teste. Deus apareceu a ele, lhe deu uma mensagem pesada, ele anunciou tudo, nada lhe encobriu. Ele não tornou mais palatável, ele não deu uma mudadinha. Não, na verdade Deus está, é o seguinte, seu Eli, Deus já quer levar o senhor para o céu, porque o senhor é uma bênção aqui na terra, então Deus está querendo lhe levar logo, igual levou Enoque. Então nos próximos dias o senhor vai ser chamado aí, talvez até, não sei, né? Não prometo nada, mas quem sabe uma carruagem de fogo, alguma coisa assim. Não, ele não floreia, ele contou como foi. Hoje em dia as pessoas querem tornar o evangelho, que é confrontador, mais palatável para a cultura, o povo de hoje. Meus irmãos, nós não podemos mudar a verdade. É a verdade de Deus, e é a verdade que liberta. Um monte de gente vai rejeitar, um monte de gente não vai ter coragem de falar, mas Deus continua desafiando a igreja a honrar a Deus mais do que os outros. Aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Deus espera que a sua igreja aprenda a honrá-lo. Como você fará? Você honrará a Deus, demonstrará amor maior a Deus do que as coisas ou as outras pessoas? A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos desafia a igreja a honrar a Deus mais do que os outros. Samuel aprendeu a honrar a Deus mais do que o próprio sacerdote. Isso nos mostra o quanto a palavra de Deus é preciosa, o quanto a palavra de Deus é pesada e como ela deve ter centralidade na nossa vida. A última coisa que o texto nos mostra agora, os versos 19 a 21, a conclusão desse texto descritivo, é exatamente um resumo dizendo: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, porque não eram palavras de Samuel, era a palavra do Senhor. Ou seja, Deus usou esse jovem e ele vai ser um grande profeta de Deus. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. A palavra do Senhor era
trazida pelo ministério agora dos profetas. Samuel é o primeiro dos profetas, outros profetas virão. O que Deus vai fazer através do ministério desses profetas? Deus se manifestará a eles e eles serão inspirados por Deus para trazer o registro da vontade de Deus, da palavra de Deus. O texto de Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas. Como é que Deus falou com o seu povo no passado? Deus falava por meio dos profetas. Então você tem aqui Samuel. Vai ter uma hora que Samuel vai na casa de Saul, vai ungir. Deus levantou o novo rei. Ele vai na casa de Jessé e vai falar: Jessé, cadê teus filhos? E ele vai olhar um por um e Deus vai dizendo: nenhum desses. Quando entra Davi, ele fala: esse, unja ele como novo rei. Deus está falando ao seu povo por meio do ministério dos profetas. E você vai ter ali, a partir de Samuel, você vai ter Isaías, Jeremias, depois Ezequiel, profetas antes do cativeiro, profetas no cativeiro, profetas pós-cativeiro. Vai chegar o momento que vai cessar o ministério profético. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. E cessa. Agora vai ser uma outra maneira. Deus falou aos pais pelos profetas. Deus usou o ministério dos profetas para que o seu povo pudesse ser edificado. Então, naqueles dias, como é que Israel estava vivendo agora? Agora nós temos um homem de Deus que vai mostrar o caminho para nós. Nenhuma de suas palavras vai cair por terra. Haverá coerência na vida de Samuel, diferente do que nós vimos na vida de Eli e de seus filhos. Nós vamos ver nesse homem, mas assim, não bote sua expectativa toda no Samuel, não. Porque o Samuel é um homem, nós vamos ver ele como uma vida irrepreensível, mas ele aponta para um outro homem. Tendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. E o que é a vinda de Jesus Cristo? A palavra que foi sendo dada aos poucos e que foi inspirando homens ao longo da história, essa palavra se encarnou. Cristo é o Verbo eterno de Deus. A palavra se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você não vai apenas ler, você vai ver quem Ele é. Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Então a palavra que faz tinir os ouvidos se manifestou através de Cristo. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu leio a Bíblia com uma convicção: Cristo está falando comigo. Embora não tenha meu nome. Também eu não preciso abrir assim, viu? O que será que Deus tem para mim hoje? Julgarei a tua casa para sempre pela iniquidade. Eita! Vamos ver outra aqui, por favor, Senhor. E verás o aperto da morada de Deus. Ai, meu pai, essa está ruim também. Vamos ver outra aqui. Eu estou abrindo tudo em Samuel, né? Aí abre outra aqui. E ele diz: eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa. Não, pelo amor de Deus. Não é para ler a Bíblia assim, não, gente. Toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Não fique com gastura no ouvido de ouvir a palavra de Deus. Tem interesse pela palavra. Eu quero ouvir a palavra, não quero a sua opinião, não quero ouvir o que eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Qual é a opinião de Deus sobre isso? Onde é que eu encontro? Nesse livro santo. Cristo fala conosco. Deus falou pelo ministério dos profetas. Não fique achando que era bom quando apareceu Deus falando com Samuel. Samuel não entendeu, ou melhor, não sabia de nada de tudo isso que haveria de acontecer. Nós estamos numa época que nós já sabemos toda a revelação de Deus e temos todo esse bendito conhecimento do Senhor. Deus nos fala, Deus nos guia, Deus não nos deixou sem instrução. Quando eu leio a palavra, eu sinto Deus falando no meu coração. E se eu não sentir, pastor? Deus está falando do mesmo jeito, só que você não está sentindo. E se eu não me arrepiar? Não tem problema, é porque ainda não chegou o inverno. E se aquele negócio mexer no meu coração? É porque você prestou mais atenção.
Deus está sempre falando. Quando a sua palavra é lida. Você sabe por que na liturgia presbiteriana tem momentos que a gente só lê a Bíblia? Vamos ler um salmo, vamos ler um texto, vamos ler um evangelho, vamos ler isso aqui. Você sabe que só aquela leitura é suficiente para converter uma pessoa. A pessoa pode chegar assim, meu Deus, eu cheguei na igreja e na hora que eu entrei o irmão estava lendo um texto assim e aquilo mexeu comigo. Como é que você explica? A explicação é simples, a palavra de Cristo. Tem pessoas que nunca viram um pregador na vida, mas alguém mandou Bíblia para esse lugar. E a pessoa começou a lê-la. Quando a pessoa começa a ler, não é um livro qualquer, esse livro suga a pessoa. Ela, meu Deus do céu, o que tem aqui? E ela quer... Que coisa maravilhosa! Ah, irmãos, eu falei já um pouco da minha história aqui pregressa, mas eu me lembro bem disso. Me deram um Novo Testamento de Gideões. Você já viu aquele assim, cinzinha? E foi a cinzinha que me deu mesmo. Falou, lê a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Perguntando se a gente queria sair para jantar. Ela ler Bíblia. Pois está aqui para você ler. Me deu lá. Nunca tinha lido a Bíblia. Eu via meu pai lendo a Bíblia em casa, mas eu pegar uma Bíblia para ler. Mas ela me deu, eu botei ela em cima. Aí eu estou um dia lá no quarto assim, e olhei aquele Novo Testamento. Rapaz, foi um negócio incrível. O que tem de mais, né? Aí peguei o Novo Testamento assim. Aí comecei a ler uma história. Rapaz, aquele negócio começou a me atrair. Como que me puxando assim para dentro do livro. E eu, rapaz, que história. Aí soltei assim. Mas eu li aquele negócio. Deus me chamando. Era o início ali de Deus me chamando. Tem uma hora que Deus destampa os nossos ouvidos, rompe a nossa surdez, abre os nossos olhos e a palavra dele faz tinir os nossos ouvidos. A palavra de Deus penetra o nosso ser e ninguém pode resistir a esse chamado bendito de Deus. Eu quero finalizar, irmãos, com essa tônica, porque Cristo continua se manifestando, Ele que é a palavra encarnada, chamando pessoas. Há um dia, certo dia, glorioso dia, que ditoso foi aquele dia ao meu coração, quando a bendita palavra veio e tocou-me. Isso já aconteceu com você? Quem sabe agora mesmo está ouvindo essa pregação toda aqui e Deus está lhe chamando. Arrependa-se e creia nele. Enquanto você está ouvindo toda essa história aqui da ascensão do profeta vidente, agora existe alguém que fala no meio do povo, a palavra de Deus se manifesta a ele, e você fala, que coisa maravilhosa, em uma época rara como essa nossa, eu quero ser alguém que ouve essa palavra, eu quero ser alguém que anuncia essa palavra, eu quero dizer como Samuel disse, eis-me aqui, cumpre minha tua vontade, envia-me para onde o Senhor quer dizer me enviar, eis aqui o teu servo, quero essa palavra na minha vida, quero essa palavra guiando meus passos, não quero mais viver de qualquer maneira. Quando a hora chegou, Samuel soube honrar a Deus. Aos que me honrarei. Ele foi apertado, mas Deus pressionou ele, mas ele foi fiel. E você, como será? Hoje nós aprendemos sobre a palavra de Deus que faz tinir os ouvidos. A palavra de Deus que faz tinir os ouvidos opera em um contexto de crise. Em momentos difíceis, anuncia a palavra, coisas novas podem acontecer. A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos marca a vida dos servos de Deus. Uma hora Deus chama. Chama eficazmente uns para a salvação e chama uns para o ministério. Ministério da palavra, ministério da diaconia, ministério de um serviço, seja onde for, Deus chama. E se Deus chama, não seja negligente para com o dom de Deus que é em ti. A palavra de Deus que faz tinir os ouvidos condena os pecadores. Aqueles que não estão vivendo debaixo da graça de Deus serão condenados por essa bendita palavra. A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos desafia a igreja a honrar a Deus mais do que os outros. Samuel passou no teste. Eu espero que você também. A palavra do Senhor que faz tinir os ouvidos se manifestou através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem falado a nós.
O que será que vai acontecer agora com Eli, depois que ouviu isso? Será que realmente ele vai morrer? Hofni e Finéias terão a chance de se arrepender? Não perca isso nas nossas próximas mensagens, na sequência do texto do capítulo 4, desculpem. Vai ser a oportunidade da gente ver se a palavra de Deus disse que ia fazer. Será que vai mesmo? Alguma coisa pode acontecer para não se cumprir. Veremos isso nas próximas ocasiões. Que hoje você saia daqui dizendo: Deus, quero guardar no meu coração a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Eu quero valorizar a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Eu quero me enquadrar no que a tua palavra me ensina, porque isso está raro. Inclusive, eu também quero me prontificar. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o teu servo, conforme tu bem queres. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.